Deus, domingo de ceia, Deus tem sido maravilhoso conosco. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Eu vou ler apenas 2 versículos. Versículo 45 e 46. Eu queria que você estivesse sensível à voz do Espírito essa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 27, versículo 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer porque o Senhor tem sido um Deus tão fiel conosco, Pai. Obrigado, Deus, porque nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas essa noite nós escolhemos a melhor parte, que é estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra e estando em comunhão com a igreja. É uma noite de Santa Ceia, Pai. É uma noite onde a gente vai meditar um pouco naquilo que o Senhor fez por nós. Fala ao nosso coração essa noite, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer hoje, vamos ler o tema, vamos? Tudo aponta para a cruz. Tudo aponta para a cruz. Talvez essa mensagem não vai dar muitos likes, não vai dar muitas curtidas. Hoje as pessoas têm buscado um evangelho coach, um evangelho que fala no seu íntimo, fala no seu emocional. Mas o centro de todo o evangelho passa pela cruz. Todo evangelho está direcionado à cruz do Calvário. A cruz é o marco do cristianismo. A cruz é o marco da redenção do homem, da salvação do homem. A cruz é a certeza que nós temos em Jesus Cristo. E essa noite eu quero caminhar por você, falar um pouquinho sobre essa dolorosa cruz que Jesus morreu por nós. Isso tem que ser na nossa vida o que queima no nosso coração. Talvez quando a gente fala de milagres, prodígios, quando você vê um vídeo emocional que vai te emocionar, de palavras bonitas, como é bom, irmãos, como é bom, como é maravilhoso. Mas quando a gente se volta para o evangelho, a gente vê que Jesus na cruz nos amou quando éramos ainda pecadores. A cruz começa lá no Éden. A cruz começa quando o homem peca, quando o homem entrega ao pecado. A Bíblia vai dizer que Deus providenciou um cordeiro, e da pele do cordeiro ele cobriu a nudez do homem. Ali está falando de Jesus, que era necessário o derramamento de sangue para a nossa salvação. Um cordeiro foi providenciado em Gênesis para a salvação do homem. Um cordeiro foi providenciado. Nós temos que voltar para o evangelho simples e prático. Versículo 15, Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus estava providenciado antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus havia sido imolado, morto, antes da fundação do mundo. Querido, sabe o que eu acho mais hilário? Que eu fico pensando. Deus coloca o homem num jardim. Está lá o homem e a mulher, Eva lá. Eva devia contar todos os dias as costelas de Adão, ver se está faltando uma, né? Porque ela saiu da costela. E Deus pega uma árvore e coloca no meio do jardim e fala assim: ó, vocês podem comer dessas milhares de árvores, desfrutar de tudo aqui, mas essa aqui não mexe não.
Porque no dia que vocês tocarem nessa árvore, comerem desse fruto, vocês perderão a essência de si mesmo. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Irmãos, só fazer uma pergunta para a gente começar a entrar na pregação. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem todo o poder, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele sabia que Eva ia pegar o fruto e ia comer junto com Adão. Por que Ele plantou essa árvore lá no jardim? Se Deus sabia, por que Deus permitiu? Se Deus sabia que o homem ia cair, que o homem ia pecar, que o homem ia se entregar àquele fruto, por que não só colocou fruto bom dentro do jardim e colocou o homem guardado lá? Isso chama amor. Amor é escolha. Deus não criou robô, criou seres humanos. E quando Deus coloca essa árvore do conhecimento do bem e do mal, esse fruto que está lá, Deus está dizendo, vocês vão ter que escolher, ou essa árvore ou eu, vocês não são robô. Deus deu livre arbítrio, livre escolha para o homem. E agora o homem tem a escolha de escolher Deus ou escolher o pecado. É simples. Se você abrir o portão da sua casa, seu cachorro vai fugir? Deus abriu o portão e falou assim, você escolhe, ou você fica aí ou você sai. Ele deu a escolha porque nos ama. Ele nos ama. Mas Deus sabia que o homem ia pecar. Lá no jardim do Éden, Deus já sabia. Só que Deus, gente, na minha cabeça faz tantas coisas, eu fico imaginando a reunião do céu. Olha, o homem vai pecar, e aí? O cordeiro fala assim, eu vou morrer por eles. E vou entregar a minha vida por eles, pelo pecado deles. Eu vou resgatar a vida deles. Porque a Bíblia vai dizer que o cordeiro estava imolado, morto, antes da fundação do mundo. Jesus era o cordeiro preparado para morrer por mim e por você. A cruz nos revela o amor de Deus. A cruz nos revela a fragilidade de Deus, de Jesus naquela cruz, quando Ele estava ali se entregando como um homem, sofrendo as dores, os seus algazes ali, cuspindo nele, rasgando as suas vestes. A cruz revela o plano de salvação de Deus. A cruz não foi um acidente, ela já estava na trajetória do ser humano. Jesus já sabia que você estaria aqui essa noite, sentado nessa cadeira do lado dessa pessoa, e o seu coração seria tocado pelo louvor, pela palavra, pela ministração. Ele já sabia que um dia você estaria nos caminhos dele, que você seria resgatado por ele. Ele já sabia, ele tem um controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle. E aí, como o homem é expulso do jardim pelo pecado, pela escolha que ele fez errado, Deus mata um cordeiro, pega a pele e coloca no homem e na mulher. Ali fala do cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo. Hoje é um culto de Santa Ceia. E hoje é um dia para nós voltarmos pela cruz. Olharmos para a cruz de novo. A cruz é o símbolo maior do cristianismo. A cruz vazia é a essência do evangelho. A cruz vazia é a essência, é o marco maior do evangelho, é a cruz vazia. Não é seus sonhos, seus projetos, suas conquistas, minhas conquistas. A cruz é o marco aonde o homem se volta para Deus mais uma vez. A cruz é um símbolo universal da fé. Lembra da Páscoa? Deus pede Moisés para voltar, falar assim, Moisés, tem um povo, que eu tenho uma promessa para esse povo, e eles estão escravos no Egito. Vai lá e diz Faraó que eu quero que esse povo saia do deserto, do Egito, e vá para o deserto, para uma terra que eu prometi a eles. Moisés vai lá e fala assim, Faraó, o eu sou disse que você tem que liberar o povo. Moisés endurece o coração. As pragas é mandada por Deus. Faraó se sente pressionado. E o povo sai do deserto. Sabe qual que é a celebração que eles fazem? A Páscoa. Um cordeiro tinha que ser morto na Páscoa. Eles tinham que assar aquele cordeiro,
colocaram um pão sem fermento na mesa, ervas amargas, pegar o sangue daquele cordeiro e passar no umbral da porta, porque quando o anjo fosse passar à meia-noite e olhasse para a porta que estava ali, marcada pelo sangue, o primogênito da família não morreria. Estava falando da obra redentora da cruz ali, de um cordeiro providenciado por Deus. Jesus agora está no Novo Testamento. Ele pega um jumentinho que nunca foi usado, um jumentinho novo, pede aos seus discípulos, olha, vai lá, busca um jumentinho novo. Monta no jumentinho, no Monte das Oliveiras e vai, caminha a Jerusalém. Olha que maravilha, a multidão está dizendo, Hosana, Hosana, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja quem vem em nome do Senhor, Ele é o Rei de Israel, é Jesus. E a multidão começa a jogar flores, rasgam as suas vestes para Jesus, começa a ovacionar Jesus. Uma multidão acompanhava Jesus, 3 anos e meio de ministério, milagres, ressurreição de mortos, a fama de Jesus havia crescido. O revolucionário chegou aí. O cara que vai tirar a opressão de Roma, aqui de Israel, chegou neste lugar. E ele veio nos libertar do Império Romano. Quando Jesus atravessa o Vale Hebron, chega em Jerusalém, ele vai para o templo. Sabe o que tinha lá no templo? Cambista vendendo os animais. Sabe o que Jesus faz? Pega um chicote e começa a bater na mesa, começa a virar as mesas por alto. E aqui eu abro um parênteses para você, para que você entenda essa passagem de Jesus. Você sabe por que Jesus estava virando aquela mesa lá? Porque ele disse, a minha casa será chamada casa de oração? Entenda como é que tinha que ser o sacrifício daquela época. Um cordeiro nascia. Você pegava aquele cordeiro novo, grande, os seus filhos acordavam, colocava o nome de coloca nos seus cachorros aí, o meu cachorro chama Thó, Amora, você colocava Snoopy, algum cachorro, tipo assim, você pegava um amor tão grande, aquele cachorro, aquele cordeirinho, sabe, dentro da sua casa, dava 1 ano. Vamos para Jerusalém sacrificar. Quem que é o sacrifício? O seu cachorrinho, o seu cordeirinho, o seu pet da família. O pai pegava aquele cordeiro, jogava nas costas, ia até Jerusalém caminhando com aquele cordeiro nas costas, chegava para o sacerdote, entregava o sacerdote. Imagina os seus filhos chorando. Pai, o Snoopy vai morrer. O sacerdote vinha aí. O sangue era derramado. Você voltava para casa e o sacerdote voltava para você e falava assim: Estetelestai, está pago. Imagina, irmão, você voltando chorando com seus filhos. Mataram o Snoopy. Que maldade. Sabe o que o povo estava fazendo, irmãos? Vamos para o caminho mais fácil, porque nós damos um jeitinho, nós é brasileiro. Não precisa criar um cordeiro em casa. Não precisa ficar 1 ano com cordeiro. Porque a gente pega muito apego ao cordeiro. Vamos montar uma banca aqui, vamos vender os cordeiros. O povo chega, compra, sacrifica. Não tem amor nenhum. O sangue é derramado, meus pecados é derramado. O sangue era derramado pelos meus pecados. Está tudo bem, eu vou para minha casa. Meus filhos não vão chorar mais. É isso aí, bom demais. Quando Jesus vê aqueles animais lá, ele fala: peraí, começa esse. Começa a levantar as bancas para cima. Presta atenção no que eu vou falar para você. Deus não quer nada que não te custe nada. Deus não quer nada de você que não vai te custar nada. Eu vou dar o resto do meu tempo para Deus. Eu vou dar o resto do meu dinheiro para Deus. É o resto que sobrou, a oferta, que as 2 moedinhas. Não, as moedinhas era tudo que aquela viúva tinha, tudo. Jesus vê aquilo, o revolucionário que desceu ali, aplaudido, que chegou ali, todo mundo estava aplaudindo Jesus, jogando as flores. Agora ele começa a levantar as mesas do templo. O que os religiosos da época fizeram? O sinédrio: vamos condenar esse homem aí, porque ele vai revolucionar. Vão prender, vão matar.
Jesus fala com seus discípulos, logo em seguida, prepara a última Páscoa. Vão para o cenáculo, que é um terraço de uma casa. E lá prepara uma ceia judaica. O que é uma ceia judaica, pastor? A ceia judaica, elas continham cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. Jesus está ali sentado, molha um bocado de pão, coloca na boca de Judas, fala, esse aqui vai ser o que vai me trair, gente, ó. A Bíblia diz que na mesma hora o demônio entrou, o diabo entrou em Judas, e Judas saiu disparada. Eles cantam um hino na última ceia, e Jesus fala agora assim, agora, deixa eu falar com vocês, essa Páscoa judaica aqui, está chegando ao final, agora o cordeiro sou eu. Agora eu vim para morrer por vocês. Esse é o sangue da nova aliança. Esse é o pão que é o corpo que vai ser moído por vocês. O meu corpo vai ser moído por vocês. E agora Jesus está anunciando a nova aliança. Então não é só um pãozinho que você vai comer essa noite. Não é só um pouquinho de vinho que você vai comer à noite. É muito mais que isso, querido. Você vai provar e sentar na mesa de Jesus Cristo essa noite. Ele vai para o Getsemane. Essa palavra quer dizer pressão. O Getsemane era um jardim maravilhoso. Olivas se davam naquele lugar, azeitona. Havia ali uma máquina que moía as azeitonas, que passavam ali e extraía o azeite das azeitonas. Jesus está ali orando, e ele diz uma palavra aqui, e muitas das vezes eu falei, Deus, o que é isso? Pai, se possível, passa de mim este cálice. E Lucas, que é médico, vai dizer que ele começou a suar sangue. Há uma pressão sobre Jesus, a hora está chegando. A hora está chegando e Jesus sabe que aquela hora é hora de entregar a sua vida por mim e por você. Judas vem com todos os fariseus da época, com os líderes religiosos, com os soldados romanos. Jesus é pego, preso naquele local. Pedro vai sobre uma espada, sobre a orelha de Malco. Jesus cura aquela orelha do soldado, mas é levado preso. Jesus é levado para Pôncio Pilatos. E os seus discípulos, todos dispersos. Era Páscoa. E segundo a lei judaica, na Páscoa, um prisioneiro tinha que ser solto. Um prisioneiro tinha que ser liberto na Páscoa. Pilatos lembra de Barrabás. Traga Barrabás. Levou para Herodes voltou para Pilatos, a mulher falou algo para ele, e eu não vou entrar nesse detalhe, depois você vai ler a Bíblia, você vai entender, mas fato é que está Jesus e Barrabás, e a multidão tem que decidir entre Jesus e Barrabás, e sabe quem que eles escolhem? Barrabás. Crucificam Jesus. A mesma multidão que aplaudia Jesus, é a mesma multidão que está mandando crucificá-lo. Jesus agora está sendo chicoteado. 40 chibatadas. Na ponta daqueles chicotes haviam como os pregos para poder bater na carne e depois voltar. Carrega uma cruz de madeira e vai até o monte chamado Gólgota, que quer dizer caveira. Ele é muito feio, parece uma caveira. É o monte mais feio que tem em Jerusalém. E aqui eu começo a pregar essa noite. Jesus ali na cruz, querido, ele disse 7 expressões. E eu queria que você meditasse essa noite sobre essas 7 expressões. A primeira expressão que Jesus disse na cruz do Calvário é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Está machucado, está humilhado, suas vestes são rasgadas, seu rosto desconfigurado, cuspiram nele, carregou uma cruz, foi zombado, está pendurado no madeiro. E ele olha para os soldados que estavam afrontando, olha para aquela multidão que estava dizendo: crucificam, crucificam. E ele olha para o céu e diz: Pai,
Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei se você tem um pouco da visão do amor de Deus pela sua vida, querido. Mas a primeira expressão da cruz foi perdão pelos nossos pecados. A primeira expressão que Jesus está dizendo é: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E a gente não perdoa, querido. A gente tem dificuldade em perdoar. Me machucou, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Não me cumprimentou, também não cumprimento, nem olho para a cara mais. Não me desce. Olha o exemplo de Jesus, querido. Olha o exemplo dele, ele está ali sendo humilhado, ele tinha todo o poder. Olha ali, agora ele olha para lá, para eles e diz assim: olha, Pai, perdoa, perdoa. Essa expressão, segundo John Stott, revela o coração da missão de Cristo. Mesmo diante da dor, da brutalidade, perdoar quem não merece. Perdoar. Perder no ar. Por que você não perdoa? Por que você guarda rancor? Por que tem ódio no seu coração? Por que você carrega esse peso dentro de você? Se o Salvador está te dando um exemplo a mim, para você essa noite, é necessário perdoarmos uns aos outros, como Ele nos perdoou. A Bíblia pede para a gente orar pelos nossos inimigos, irmão. O cara quer puxar seu tapete no serviço, fala mal de você, dá uns tapinhas nas costas, mas por trás está falando mal. E a Bíblia fala assim: ora por ele. Nossa, ser crente é difícil demais, gente. Dá vontade de pegar. Se o seu inimigo tiver fome, tiver sede, dá-lhe de comer e dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarão sobre as suas cabeças brasas vivas. Perdão. Aprenda a perdoar. Irmãos, não tinha arrependimento de ninguém e já tinha perdão liberado para nós. Gente, olha que lindo é o amor de Deus. Olha que lindo essa mensagem da cruz. Eu sei que você queria ouvir essa noite uma mensagem: eu vou ficar rico, eu vou prosperar, eu sou filho de Deus, agora eu estou nadando dinheiro e vai ser tudo bem, vai dar tudo certo. Não, agora Deus está dizendo para você: você precisa consertar a sua vida em algumas áreas. Perdoa alguém, perdoa alguma pessoa que Deus te lembrou, que o Espírito Santo te mandou, manda uma mensagem, faz alguma coisa, porque Ele te perdoa, é necessário você perdoar. Hoje eu estou pregando para a gente, irmãos, que se sente culpado. Culpado por um aborto, por um abuso. Culpado pelo passado. Culpado porque um dia caiu, tropeçou, em algum momento fracassou. Está na hora de você liberar esse perdão e você caminhar mais leve. Jesus já pagou um preço pela sua vida. A segunda expressão que a gente escuta quando Jesus está na cruz. Ele está diante de dois pecadores, dois ladrões, dois salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E eles começam a blasfemar com Jesus. Ah, você não é o rei dos judeus, você não veio e falou que é o rei, cadê o rei agora? Tira nós daqui, você está aí. E começaram a blasfemar contra Jesus. Palavras fortes. Humilhando Jesus. Só que de repente, um deles começa a se arrepender. Até que olha para Jesus com um olhar de ternura. E fala: Jesus, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Adiante de dois ladrões, dois homens que erraram a vida toda, dois homens que pecaram, que fizeram mal, eles mereciam aquela cruz, Jesus não merecia aquela cruz. Mas um coração arrependido e uma palavra de Jesus que diz assim: aquele ladrão arrependido, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmãos, aquele homem nunca entrou numa igreja, nunca entregou uma oferta, um dízimo, nunca sacrificou no templo. Aquele homem,
Ele não era da Lagoinha Nacional, nunca entrou numa igreja e agora está sendo liberado para ele a salvação. Isso chama-se graça, favor imerecido. Todas as decisões que você tomou até aqui, se foram erradas, a partir de uma decisão sua hoje, a sua história muda completamente. Dois salteadores. E Jesus está dizendo hoje mesmo, aquele homem não foi batizado, pastor Pedreron. Ele não te procurou para fazer o batismo. Mas havia no coração dele arrependimento, dizendo, olha, a vida toda eu roubei, eu fiz coisas erradas e eu mereço, Jesus, eu mereço, eu sou miserável, sou um homem miserável, depende da sua graça. Jesus, você vai entrar nesse reino aí? Ele está dizendo assim, quando o Senhor entrar lá, Ele está dizendo, olha, algum dia esse reino seu vai chegar, algum dia esse reino vai aparecer, algum dia você vai estar nesse reino, porque agora você não está. Nesse dia, lembra de mim. A palavra de Jesus é, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmãos, isso é graça. Graça. Isso é graça. É graça. Isso revela que a salvação não é por obras. Isso mostra que não é por mérito. Eu mereço, eu fiz, eu tenho que estar no melhor lugar, eu tenho que ter a melhor posição, eu tenho que estar no melhor lugar. Eu fiz para o Senhor, eu sou o pastor da igreja, eu mereço uma posição melhor. Não existe isso. No reino de Deus não existe isso. Existe algo que chama-se graça, algo imerecido. É o que Paulo explica na carta aos Romanos, que a justificação é pela fé. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que ele está dizendo? Deus meu, por que você me abandonou? Por que você me deixou? Sabe quando Jesus estava no Getsemane dizendo assim, se possível, passa de mim esse cálice? Não é com medo da cruz, porque ele já sabia que ia chegar esse momento de uma morte dolorosa de cruz. Ele estava dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? É porque ele sabia que naquele momento, os meus pecados estariam sobre Jesus. Os meus vícios, as minhas mentiras, a minha soberba, o meu egoísmo, os meus medos, a minha incredulidade, a minha mentira, estaria lá, sobre ele. E naquele momento era meio-dia, e o pai que estava ali agora, virando as costas para o filho, porque o pai não pode contemplar o pecado. E naquele momento da cruz, Deus estava olhando para Jesus, e estava vendo os seus pecados, os meus pecados, os piores pecados da humanidade, estavam sobre ele. E o pai naquele momento, vira as costas para o filho, e o filho se sente abandonado, desamparado por Deus, pelos nossos pecados. O pecado é cruel, querido. O pecado é cruel. Deus não pode contemplar onde tem pecado. E ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Houve trevas, era meio-dia, e houve trevas naquele momento. O sol se escureceu, porque o pai vira as costas para o filho e abandona o filho. Mas sabe por quê? O pai hoje olha para você e não vê os seus pecados, não vê você na sua natureza mal, na sua natureza, na sua essência caída. Quando o pai te olha, ele vê Jesus em você. Quando o pai te vê, ele vê a graça dele sobre a sua vida, porque o cordeiro foi morto por mim e por você. E essa frase de Jesus muito mexe com o nosso coração. Mas ele morreu. Ele está citando o Salmo 22. Lê na sua casa depois. A quinta expressão de Jesus na cruz. Tenho sede. Tenho sede. Irmãos, João capítulo 4, quando ele aproxima daquela mulher samaritana, o que ele vai dizer? Eu sou a água da vida. E se você beber de mim, jamais terá sede. A fonte da água da vida
agora está tendo sede. A fonte da água da vida, aquele que jorra a essência da água vida, da vida para nós, agora ele está tendo sede. Isso mostra a sua humanidade, isso mostra que ele não estava naquela cruz simplesmente como Deus, mas também como um homem, e ele está dizendo: eu tenho sede. Os soldados pegam o vinagre com a mirra, colocam na sua boca, porque era anestésico, e Jesus cospe, porque ele não queria passar pela cruz com remédio nenhum, ele queria passar ali na essência 100%. Se a cruz não mexe com a gente, se a cruz não fala com a gente, provavelmente você não entendeu a mensagem da cruz, ou os seus pecados, você está morto nos seus pecados e delitos. A água viva agora tem sede. Seu corpo dolorido, cãibra nos ossos, está todo desconjuntado, a língua está colada no céu da boca, o coração não consegue bombear mais, asfixia, diafragma está pressionado, começa a ter líquido no pulmão. O verbo verdadeiramente se fez carne e tem sede. Jesus agora diz a sexta frase: está consumado. Está consumado. Preste atenção. Está consumado no grego, tetelestai, quer dizer, está pago. Está pago. Por que Jesus usa essa palavra em grego, tetelestai, está pago, está consumado? Na antiguidade, essa palavra era usada em algumas situações, eu quero que você preste atenção. Quando o servo era ordenado ao seu senhor para fazer uma obra, e ele trabalhava naquela obra, fazia aquela obra, o seu senhor aproximava dele e dizia assim: servo, você fez a obra? Aquele servo voltava para ele e dizia assim: tetelestai, está pronto. Filipenses capítulo 2, verso 6, diz que Jesus se tornou servo e foi até a morte, morte de cruz. Ali na cruz ele está dizendo: eu vim para não ser servido, mas para servir. E eu completei a obra que o Senhor me confiou. Tetelestai. Está pronta a obra, está pronto. A história e a cultura vai me dizer que o artista pegava o quadro, desenhava o seu quadro, fazia o quadro, estava ali desenhando toda a sua pintura, o seu esforço naquele quadro, e de repente aquele quadro fica pronto, o artista olha para ele, se levanta da cadeira, dá alguns passos para trás, contempla a sua obra, e o artista diz: tetelestai, está consumado. O maior autor do mundo não pintou a sua história com pincel. Jesus está entre o céu e a terra. O sangue é derramado. E aquele quadro está sendo pintado, o quadro do sangue derramado de Jesus. E Jesus contempla e fala assim: Pai, a obra está pronta. É o meu sangue que está sendo derramado, tetelestai. É pintado com sangue do Cordeiro. O sacerdote, quando pegava o sacrifício das mãos ali da família e levava para o altar de bronze, e o cordeiro era morto, ele virava para a família o sangue derramado e ele dizia: tetelestai, está pago.
Está consumado. Quem lembra das notas promissórias aí? Meu Deus, quanta gente antiga aqui hoje, igual eu. Você comprava com cheque ainda, né? Era bom demais que as notas promissórias, hein, Ricardo? As pessoas iam até um lugar, faziam a compra. O credor dava para elas as notas daquela época. E aquela pessoa ia pagando aquelas notas, chegava um certo tempo, a pessoa pagava. E eles colocavam um carimbo naquela nota. Está pago. Está quitado a dívida. Você não deve mais nada. Em Colossenses capítulo 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu vida em Cristo e perdoou todas as transgressões. Capítulo 14. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Sabe o que ele fez? Pegou seu passado e está apagado. Tem hora que o diabo quer te mostrar o seu passado, mostra para ele o futuro dele. Não há nada essa noite que possa te condenar, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E era usado também para o escravo. Segundo a lei judaica, o escravo no 7º ano ele tinha que ser liberto. O escravo trabalhava 6 anos numa fazenda. No 7º ano o seu senhor falava assim: você é livre, escravo. Você pode ir embora para sua casa, você não precisa ficar mais aqui. Vai procurar outro lugar, outra fazenda, você decide agora. Mas todo escravo tinha a orelha furada. Todo escravo. Aquele escravo saía à procura de emprego, à procura de ver a sua vida, chegava em outra propriedade, e o fazendeiro olhava para ele assim, via a orelha furada e falava assim: é escravo. Você está fugindo, né, escravo? Você está fugindo do seu senhor, né? Aquele escravo colocava a mão no seu bolso, pegava uma tira de couro, que estava escrito em vermelho: Tetelestai, está pago. Essa noite eu declaro sobre a sua vida: você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo da morte. Jesus já te libertou. Jesus te libertou para a vida eterna, e o pecado não domina mais sobre a sua vida. Essa noite eu declaro sobre a sua vida: o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Tetelestai, está pago a sua dívida. Você é livre no Senhor. Você é livre. Aquele escravo podia ir embora. E a última palavra, a expressão de Jesus, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tua mão eu entrego o meu espírito. É uma expressão de entrega. Você lembra quando Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Agora ele está dizendo: eu cumpri a missão que o Senhor me deu, e eu volto para o Senhor. E a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado justo e fiel. Ele está intercedendo por nós à destra de Deus, querido. Não há peso nenhum na sua vida sobre o pecado, não há condenação mais. Hoje nós somos livres do pecado através do sangue de Jesus. E quando você se assentar à mesa de Jesus essa noite, ao tomar a ceia, você precisa declarar na sua vida: Tetelestai, eu sei que eu sou livre. O Espírito de Deus foi pago sobre a minha vida. Ele me libertou. Ele me libertou. E Jesus entrega o seu Espírito. É por isso que a Bíblia manda a gente ordenar a ceia, querido. Sabe por quê? Se a gente não ceia, a gente esquece. Pasme, mas a gente esquecer de Jesus, sim. A gente esquecer de Jesus. A ceia é um memorial para lembrar o que Ele fez por nós. Essa noite você precisa olhar para a cruz e ver a obra expiatória de Cristo. O que Ele fez por mim e por você. Porque eu merecia aquela cruz. Você merecia aquela cruz. Jesus não merecia porque não tinha pecado. Ele se fez pecado por mim e por você. Pastor, gente, eu já escutei tanta coisa.
Esses dias eu escutei assim: pastor, eu acho que Deus não me ama. Oh, meu querido, se você soubesse tamanha graça que está sobre a nossa vida. Paulo vai dizer que Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Antes de você decidir por Ele, antes de você decidir que você ia seguir, Ele já te amou, Ele já decidiu. Antes da fundação do mundo, Ele já decidiu. Quem sabe essa noite você está assim: será que Deus me ama? João capítulo 3, versículo 16. Hoje é o arroz com feijão. Desculpa se você veio aqui com alguma expectativa de algum sonho, de algum projeto, mas hoje à noite é dia de Santa Ceia. É dia de você voltar verdadeiramente a entender o que Ele fez por você e dar valor no que Ele fez por você. Dá valor, porque o sangue foi derramado de um inocente. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, doou, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não mereça, mas tenha a vida eterna. Aquela cruz tinha que estar eu e você. Tinha que estar os seus vícios, os meus vícios, o meu orgulho, porque às vezes eu sou soberbo sim, às vezes você é soberbo sim, às vezes você é prepotente demais. Mas Ele foi como ovelha muda para o matadouro, homem da qual a gente olhava e não dávamos valor, mas a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele é o cordeiro que foi morto. Será que Deus te ama? Será que você tem dúvida se Deus te ama? Será que você tem dúvida um dia na sua vida se Deus me ama? A maior prova de amor. É por isso que o João, aquele João que deitava no peito de Jesus ali para escutar a batida do seu coração. Nisso conhecemos o amor do Pai, em que Ele deu o seu Filho por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou antes de nós. Ele nos amou primeiro. A cruz é a maior expressão de amor de Jesus. Tem tanta expressão de amor quando você vê ali as 99 ovelhas, quando uma foge, Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida. Quando você vê o filho pródigo que deixou toda a sua herança, que fez pouco caso do pai, que abandonou o pai, que diz: pai, eu quero a minha herança, eu quero viver para o mundo. E ele foi, mas um dia ele se arrependeu e ele voltou, e o pai estava na varanda esperando aquele filho. Lembra da dracma perdida? Como dizer que Deus nos ama? Como dizer que Deus não te ama, querido? Ele te ama. Já está provado lá naquela cruz. Está provado lá. A cruz revela o quão nós somos pecadores. A cruz é para confrontar o nosso pecado. A cruz, ela confronta, ela vem de frente com você e fala assim: você está fazendo isso, mas você não entendeu que Ele te amou, você não entendeu que Ele derramou a sua vida por você. Por que você não muda de vida? Por que você não toma rumo? Por que você não endireita o seu caminho? Ela confronta o nosso pecado. Ela confronta. A cruz revela que todo homem é pecador, onde a nossa natureza pecaminosa é revelada. Romanos 3, capítulo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos destituídos, longe da glória de Deus. E essa noite nós vamos cear, mas com esse entendimento de que Ele te ama, e aquela cruz dolorosa é o maior símbolo da nossa vitória, é o maior símbolo da igreja, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Essa é uma noite de reconciliação, essa é uma noite de entrega, essa é uma noite que você tem que entender que o Pai está dizendo: eu te amo, eu enviei o meu filho, o meu único filho, para morrer em vosso lugar. Está sentindo culpa aí de quê?
Está na hora de você deixar essa bagagem de lado. Você vai receber os elementos da ceia. Não é simplesmente um pão, simplesmente um suco. Mas é o maior ato de graça que nós já recebemos. Dei valor. Dei valor a Deus. Dei valor à família. Dei valor às pessoas. Ame. Mesmo quando você não é amado. Entrega. Mesmo quando não estão te entregando. Faça. Mesmo quando não te pedirem. Seja um servo bom e fiel. Porque o maior amor Ele já derramou por nós. Ao receber esse pão, se você estiver do lado da sua família, abrace e ore por ela.